Bom, agora com o microfone, fica mais fácil. Então, estava só te explicando. Então, que é entropia por partícula, você pode escrever entropia por partícula assim, e geralmente as funções que aparecem são dessa forma, como de duas partículas, né? Na verdade tem um N aqui. Justamente por causa disso, né? E aí você acaba com uma coisa de duas variáveis só. No fim, você descobre que a entalpia, que a gente escreve geralmente com aquele θ redondinho assim, como função, agora eu não me lembro exatamente, eu acho que é entropia por partícula e pressão, algo assim. Não, é por densidade de energia, Isso. Isso, de grau 1. Tá? Mas isso você pode pegar um texto de termodinâmica, você vai ver isso aqui, e aí você reduzir essas variáveis. Essa aqui também é entalpia por partícula, tá? E você vê que essas variáveis são úteis, né? Porque no fim, no princípio variacional, você não trabalha com a entropia, ou com qualquer coisa assim, você trabalha com a integral, então você precisa de densidades. Quando você trabalha com essas densidades, você acaba trabalhando com essas funções de duas variáveis extensivas, e isso é a maneira conveniente de você obter termodinâmica como princípio variacional. Intensiva? Intensiva, isso. Ah, eu falei extensiva de novo? Não, intensiva. Tá? Mas é mais ou menos essa a ideia. Não tem equilíbrio, isso. Então, eu queria entender que aproximação é essa que nos permite utilizar essa redução de estado termodinâmica, se não é um equilíbrio difícil. Então, a resposta está no livro do Bernstein, ou seja, a resposta está em você fazer a teoria cinética e tentar encontrar as condições de equilíbrio. Por exemplo, lá no Bernstein você descobre que a pressão, que na verdade que você não consegue satisfazer a equação de movimento porque você vai ter uma forma desse tipo aqui, alfa mais beta n, tá certo? A gente vai chegar nisso. Então você tem uma distribuição de partículas que é uma função assim, de x e p. Né? De x e p. A sua função de distribuição, ou seja, partículas com posição x e momento p, vão estar desse tipo aqui, vão estar descritas com uma fórmula parecida com essa. Você aplica a equação de Liouville aqui, né, ou o núcleo de Liouville, para você encontrar a equação de Boltzmann. E aí você vai descobrir que isso te leva a uma coisa do tipo Nmi alfa mais uma coisa assim, Pmi. Aí como é que fica? Eu não vou lembrar exatamente como é que é, tá? É uma coisa assim, simétrico. Isso. Né? Isso aqui tem que ser igual a zero. É uma coisa do tipo, ou seja, se isso aqui vai ser... Deixa eu ver se é isso mesmo. Tem que ser alguma coisa assim. Para esse negócio ser zero, você precisa que esse cara aqui seja zero, se isso vai ser zero para qualquer p. Né? E esse cara ser zero significa a existência do vetor de Killing. A pergunta é, a gente não consegue fazer isso aqui exatamente, ok? Mas será que se esse número for muito pequeno, a gente não tem um aparente equilíbrio? Entendeu? Ou seja, isso aqui não vai ser exatamente zero. Mas e se for 10 a menos 800? Será que... Aparentemente? Então, não for exatamente zero, mas for aparentemente zero. Né? A gente tem que comparar isso com a própria escala aqui, mas digamos que esse cara aqui não seja zero, mas seja 10 a menos 800. Será que esse negócio não se comporta quase como equilíbrio? E a resposta é sim, se comporta quase como equilíbrio. Então, existem contextos em que você pode descrever uma coisa, mesmo que ela não esteja em equilíbrio, com as fórmulas do equilíbrio, com uma razoável precisão. Por isso que acaba sendo útil. Por isso, as pessoas não fazem essa discussão, não mostram isso, tá? Porque isso é difícil de mostrar.
mas as pessoas sabem disso. No sentido muito cru da coisa é o seguinte, existe equilíbrio aqui. Nessa sala, se eu botar um gás, né, malucão lá, faço um processo termodinâmico esquisito e for medir o que está acontecendo no meu gás lá dentro da minha caixinha, vai estar no equilíbrio. Então, claramente, equilíbrio existe. É claro que não existe um equilíbrio exato, porque se eu pensar num tempo cosmológico passando, esse negócio não vai estar mais no equilíbrio, porque a expansão do espaço-tempo vai quebrar essa caixa, ou vai fazer alguma maluquice, entendeu? Mas ele existe em certas escalas aproximadamente, como praticamente tudo, entendeu? Então, não é porque ele não existe exatamente, que ele não pode existir aproximadamente. Senão, a gente nem tem inventado a termodinâmica, porque ela não existe em lugar nenhum, entendeu? Tá, eu tenho uma última opinião sobre isso, mas já vou falar. Tá, essa justificativa é bem telecinética, mas tem como justificar sem usar telecinética? Porque eu sinto que muitas referências, esse português, já sai usando a equação de escala, dá a impressão que tem uma justificativa priori. Não, aí é uma justificativa heurística, intuitiva. Eu estou falando de escalas muito menores do que o raio de Hubble, então dane-se a expansão do universo. Porque tudo para uma expansão... Se a expansão demora 1 trilhão de anos para eu percebê-la, para eu encontrar uma translação de 1 centímetro, demora 1 trilhão de anos, e eu estou falando de escalas de tempo muito menores que isso, eu não preciso preocupar com a expansão. É isso, é intuitivo, tá? Provar exatamente o efeito disso e como é que você mostra que isso realmente não influencia é matematicamente muito mais complicado. Mas, por exemplo, você não vai encontrar ninguém mostrando que o átomo de hidrogênio continua com os mesmos estados, mesmo que o universo esteja expandindo. Por mais que você poderia fazer a teoria de perturbação. Mostrar, você faz a teoria de perturbação, átomo de hidrogênio em Minkowski, átomo de hidrogênio, em Minkowski, depois átomo de hidrogênio em Friedman. Você vai ver que tem uma diferença dos estados. Provavelmente proporcional a H, a função de Hubble, mas assim, vai dar um shift tão pequeno no estado do átomo de hidrogênio que você não vai perceber, nos estados do átomo. Então, não funcionaria usar essa equação de estado se o universo expandindo acelerado, mas bem inflacionário. Sem dúvida. Pelo menos para as escalas. Como todas as escalas vão entrando no raio de Hubble, de certa forma, porque a expansão é acelerada, então os modos todos eles variam muito rápido. Então, os que estão fora entram ou saem, dependendo do que está acontecendo. Certo? Mas, com certeza, vai ficar muito mais difícil usar, porque os modos vão todos entrar e sair, e a não ser numa faixa de tempo muito curta, e aí talvez não faça sentido, porque na mecânica estatística, você pega a mecânica estatística tal como vocês aprenderam na graduação, vocês podem encontrar as barras de erro lá. Tem uns livros mais avançados que você calcula, digamos... O valor, né, digamos que você está falando com o Gran Canônico, esse cara aqui ele não é fixo. Aí no Gran Canônico você descobre que esse cara aqui é um valor esperado. É o valor esperado do número de partículas. Tá? Porque você tem um ensemble, né, que está com uma barreira que deixa passar partícula. Né? Então o número de partículas não é fixo aqui. Então, você descobre esse cara aqui. Aí você pode descobrir, bom, quem é esse cara aqui? E você vai descobrir que isso aqui é um treco ridiculamente pequeno. A variância do número de partículas é muito pequena. No limite termodinâmico, essa variância vai exatamente para zero. O negócio vai uma delta de Dirac, entendeu? Mas esse cara está lá. E por que eu estou falando isso? Porque existem você pode estudar não só isso, mas você pode estudar o tempo típico o tempo típico para você ter interações suficientes para considerar equilíbrio. Entendeu? E aí você teria que estudar o tempo típico do teu ensemble e comparar com o tempo típico da evolução do universo. Mas seria então meio simples assim, quando pegar a mecânica estatística e fazer um espaço-tempo de expansão, porque vai mudar newtoniano, né? Isso, seria uma maneira mais simples, né, no sentido do que você estava perguntando, você mesmo estava perguntando, de se fazer isso. Ou seja, você pode estudar termodinâmica pela termodinâmica, mecânica estatística em espaços planos, encontrar as escalas de tempo associadas à sua distribuição estatística e relacionar esse tempo ao tempo típico da expansão do universo. Achei isso legal, porque você pode se equilíbrio tem relação ao problema da terminalização? Como é que é? O problema da terminalização. É que eu já vi uns artigos sobre isso. Sim, é exatamente isso. E a gente vai estudar várias situações onde o equilíbrio não é atingido. A gente tem que usar Boltzmann.
Na verdade, se você não usa Boltzmann, você encontra a fração de nêutrons, prótons, lítio, hélio errada. Usar Boltzmann, você tem que ver... Você tem que usar não fora do equilíbrio, exatamente. E isso é muito interessante, porque essas abundâncias, elas são totalmente diferentes das que você obteria se você tivesse atingido no equilíbrio. Se você tivesse atingido no equilíbrio, basicamente só teria próton. Tá certo? Mas não é isso que a gente obtém. A gente obtém as abundâncias. É óbvio que a gente não teria próton. A gente vai chegar na equação de Sarra, que é os balanços, depende da quantidade de diferença de energia das coisas, da temperatura. Mas ia ficar bastante diferente do que a gente vê hoje. Você ia perguntar mais alguma coisa? Bom. Então vamos lá. Então eu cheguei a botar as equações todas, né, pessoal? Eu falei da linearidade, atividade das coisas. Eu cheguei a definir aqui para vocês a densidade crítica, né? Ou seja, existe essa densidade aqui, que é uma quantidade que vem puramente de geometria, tá? 3H² sobre kappa, tá certo? Aí, alguma dúvida sobre a densidade crítica, pessoal? Ele é uma quantidade física que a gente obtém da teoria, vem puramente do lado geométrico dela, tá certo? Então a geometria te dá uma noção de densidade de energia, tá certo? A gente pode usar essa noção justamente para reescrever a nossa equação de vínculo em termos de variáveis mais simples, né? Então, como eu falei na outra aula, a gente vai fazer isso aqui, a gente vai pegar a equação de Friedmann, vai dividir por H e vai obter o seguinte: isso aqui vai ser ρI. Aqui eu estou somando sobre todos os conteúdos, todos os tipos de conteúdo material que eu tenho. Aqui ρC menos K sobre A ao quadrado H ao quadrado igual a 1. Tá certo? Isso aqui nos leva a definir ômega-i como sendo uma densidade adimensional e a gente já vai entender o que significa ela. Tá certo? Então isso aqui é um número sem dimensão. Ele te diz o quanto que aquele conteúdo material do tipo I, né, que pode ser radiação, bários, matéria escura, qual a quantidade que ele tem comparado a essa densidade crítica, certo? E aí, para completar a coisa, a gente define aqui o nosso ômega-k, que vai ser menos K sobre A ao quadrado, H ao quadrado, tá certo? Que é o que a gente vai estudar primeiro, porque ele é um pouco mais simples, tá certo? Isso aqui junto nos leva à seguinte equação, que é essa aqui. Ou seja, a equação de vínculo escrita dessa forma, ela fica bem simples. Basicamente, está dizendo que a soma de todas as densidades tem que ser 1, tá certo? Lembrando que esse cara aqui pode ser menor que 0, tá certo? Então, somente por causa disso, a gente pode ter os ômega-i's maior que 1, tá certo? Na possibilidade do ômega-k ser negativo. Se você não tem ômega-k, aqueles ômegas são sempre menores que 1. Tá certo? A não ser que você só tenha um deles, que aí ele tem que ser igual a 1, certo? Ou seja, se tiver um conteúdo, um elemento só contribuindo para a sua equação, então ele tem que ter a densidade crítica. Você pode me lembrar o que implica a densidade de algum conteúdo ser maior que a densidade crítica em contraste a ser menor que a densidade crítica? A gente pode pensar na consequência disso olhando para cá. Isso vai ter um efeito na existência ou não da curvatura, tá certo? É uma das maneiras de se pensar, mas eu vou fazer um estudo de unidades dessas brincadeiras aqui para a gente tentar ter outra visão mais intuitiva do que está acontecendo, certo? Então, para a gente começar aqui, a gente começa estudando esse cara aqui. A gente sabe que, para entender ele, a gente tem que entender primeiro esse camarada aqui, ó. E ele, a gente geralmente chama raio de Hubble como sendo C sobre H, tá certo? Ou seja, num certo tempo t qualquer, eu posso calcular uma quantidade que se chama raio de Hubble. Aqui eu estou colocando o C, tá? Mas eu estou, em geral, tomando C igual a 1. Eu só botei aqui para vocês verem que esse cara tem unidade de 1 sobre tempo. Então é tempo vezes velocidade, que dá uma noção de comprimento, tá certo? Ou seja, nesse tempo típico de evolução do universo, a luz
se propagaria por essa quantidade, esse comprimento, certo? Então, você tem uma unidade de comprimento, em geral a gente vai escrever só 1 sobre H, tá certo? Bom, o que a gente pode entender desse negócio aqui? Realmente, o Ryan Hubble fala assim, que a B, como as características de produção e coisas assim. Mas ele tem algum significado geométrico? Eu vou tentar fazer agora. Então, digamos o seguinte, digamos que você tem um observável clássico, né? Por exemplo, você está observando ali a posição de uma partícula, né? A posição da partícula vai ser uma função, né? Um observável em geral pode ser escrito como uma função da posição dela, né? A gente acabou de ver que a gente pode usar o sistema de coordenadas em Friedman, em que a posição vai ser dada por um certo fator de escala vezes a posição da partícula. A gente fez, inclusive, calculou a conta, a gente vê como é que esses caras variam no tempo quando eles seguem geodésicas e assim por diante, certo? Beleza. Então, eu posso muito bem calcular esse meu observável. Você escreveu posição na superfície comóvel. Oi? O R seria a posição na superfície comóvel. Na superfície comóvel, exatamente. Tá. Oi? S. Se o R é a coordenada comóvel. Sim. E o que foi? Alguém tinha perguntado? Não? Bom, como que o F varia no tempo? Né? Você vai fazer a derivada total dessa quantidade aqui. E isso aqui vai ficar assim. df, d argumento aqui qualquer, eu vou chamar só de linha, eu chamei de linhas. Não, df. Tá, eu chamei isso aqui tudo de d. Tá? df, dd, e aqui vai ficar uma coisa simples, eu vou ter A ponto vezes R mais A vezes R ponto, tá certo? Ou seja, essa minha quantidade observável ela vai variar na medida em que a coisa muda de posição. Só que a coisa, digamos, se afasta da origem, ora porque o universo expandiu, ora porque ela tem uma certa velocidade peculiar, porque ela está sendo atraída por outras coisas, porque ela está habitando um planeta, sei lá, alguma coisa do tipo, certo? E a gente precisa comparar essas duas coisas e ver o que acontece, né? Bom, isso aqui a gente pode continuar a nossa continha, fica assim, df, dd, e eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever A sobre raio de Hubble, não, A, R sobre raio de Hubble mais a R ponto, certo? Eu só peguei esse cara aqui, dividi e multipliquei por A e reescrevi aqui em termos do raio de Hubble, tá certo? Beleza? Bom, mas isso aqui por sua vez pode ser simplificado mais ainda, vai ficar assim, ó. Del F, dd, aqui vai ficar uma coisa chamada RD, e aqui uma coisa chamada RH, mais 1, e aqui AR ponto, certo? Bom, pessoal, a gente sabe que se a gente estiver em Minkowski exato, a gente pode escrever Minkowski como sendo Friedman com fator de escala constante, certo? Então, esse termo aqui, vezes isso aqui, é o que você esperaria para o universo que não está expandindo, certo? Eu já vou definir. O RD é a mesma coisa, tá, pessoal? Vai ser R sobre R ponto vezes C. Vou botar o C aqui para vocês lembrarem que é a velocidade da luz que a gente está usando como régua de conversão tempo-espaço, tá certo? Bom, então você vê o seguinte, se esse número aqui for muito pequeno, então eu posso basicamente ignorar a expansão do universo. Se esse número aqui for muito grande, significa que a taxa de variação do observável é mais como é que se diz, impactada pela evolução do universo do que pelo movimento da partícula. Pode falar. Você falou que a gente pode tratar A constante, mas aquele A ali não falei isso. Eu falei, se A for constante, a gente recupera o que seria Minkowski. Tá certo? Então, esse termo aqui, ele só aparece porque nós estamos em Friedman. Certo.
Mas, se esse tempo for muito pequeno, eu recupero aquilo que eu obteria se eu tivesse só em Minkowski. Certo? E o Bichafim, você está derivando em relação a T. A T. T, tá? Tá achando que era um A. Ok. Não, é T, tempo. É o tempo mesmo. Certo? Esse cara aqui, pessoal, basicamente, se você pega uma fórmula simples, R igual a VT, e bota aqui, você vai descobrir que isso aqui é T vezes C. Tá certo? Isso aqui é um tempo típico da propagação da sua partícula. Certo? E esse mesmo tempo típico, usando o C, é convertido nesse comprimento aqui. Certo? Então, o movimento da sua partícula está associado a forças, está associado a uma cinemática dentro do seu problema, tá certo? E esse problema vai ter um tempo típico que vai estar associado a esse cara aqui. Certo? Se esse raio aqui for muito menor do que o raio de Hubble, então a gente não vê a expansão do universo no nosso experimento. Se, pelo contrário, o raio de Hubble esse cara for muito maior do que o raio de Hubble, certo? Então a gente só vê a expansão do universo. A gente nem percebe a mudança, a dinâmica da partícula. Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: digamos que eu tenho uma atração gravitacional entre duas coisas, né? Aí você sabe, bom, se existe uma atração gravitacional, existe uma aceleração entre essas duas coisas. Digamos que elas estivessem originalmente paradas. Significa que elas vão começar a se movimentar uma na direção da outra. Tá certo? Só que elas vão se movimentar na direção uma da outra de uma forma tão lenta, que para o intervalo de tempo ΔT que eu estou escolhendo, o movimento dela foi desprezível comparado ao aumento de distância entre as duas coisas devido à expansão do universo. É por isso que os modos congelam, né, que vocês gostaram tanto lá do curso do Tiago, tá certo? Justamente porque os modos estão tentando interagir, mas o universo está expandindo tão rápido que o modo não consegue interagir com o outro. Né? Se vocês pensarem em modos num campo como sendo osciladores harmônicos acoplados, então você tem uma força de uma mola faz na outra, fazendo os osciladores, né, um sendo puxado na direção da outra. Só que o universo está expandindo, esses osciladores estão mudando a posição deles, e a mola que puxa um para o outro, ela é totalmente irrelevante nesse contexto. Tá certo? Então, o raio de Hubble ele serve justamente para medir essa escala de distância. Coisas que acontecem numa escala típica muito menor do que o raio de Hubble, nesse contexto podem ser desprezadas. Tá certo? Ou seja, que eu não lembro agora de cabeça, deixa eu ver se eu pego aqui. Eu não lembro, acho que é 33, quer ver? Sobre como? Não, um parsec. Só lembrar aqui. Um parsec. Ó, 10 a 20, ó, 3 vezes 10 a 22 metros. Ó, 1 megaparsec, 10 a 22 metros. A gente sabe que o universo tem 3.000 megaparsec, vou botar aproximadamente uns 4.000 megaparsec de raio visível, de raio de Hubble, tá? Então, esse cara aqui vai ficar 4 vezes 10 a 25 metros. Tá certo? Então, se você tem uma coisa que está acontecendo no planeta Terra, vai ter esse fator de 1 sobre 4 vezes 10 a menos 25. Digamos, coisas que estão acontecendo em escala de 1 metro. Então, você tem um fator de 10 a menos 25 aqui. Certo? Você teria que medir a distância entre as duas coisas com uma precisão maior do que 10 a menos 25. Você precisaria medir 25 casas com 25 casas de precisão a posição de alguma coisa para medir a expansão do universo dentro de um laboratório. Você estava procurando no raio de Hubble? Não, o raio de Hubble eu lembro. Eu lembrava do megaparsec, eu estava lembrando 33, mas era 22 metros. Né?
Tá certo? Então, assim, não há esperança de medir a expansão do universo na Terra. A não ser que a gente consiga ficar realmente bom em medir posições. 10 a menos 20. Lembrando que eu acho que veio o comprimento de Planck, deixa eu ver, não é, deixa eu ver o comprimento de Planck. É. 10 a menos 15 e Planck é mais 33. Então 10 a menos 25 é muito maior do que eu esperava. Quer dizer que tem muito mais chance de medir a expansão na Terra. Então, ó, o comprimento de Planck é 10 a menos 35. Então a gente tem que medir umas coisas um pouco maiores, um pouquinho, 10 ordens maiores do que o comprimento de Planck. Eu consegui ter energia suficiente para testar a expansão do universo na Terra antes de energia para testar a gravitação quântica. Tipo isso. Isso é bom, o universo está expandindo aceleradamente. Então, quanto mais a gente espera, mais. É só a gente ver bastante. Mais sucesso. Não, a gente pode também aumentar esse negócio aqui, né? A gente está dividindo 1 metro por isso aqui. Mas se eu fizer medidas em escalas sistema solar, por exemplo, se a gente conseguir medir diferença da posição da órbita da Terra, a gente tem uma unidade astronômica já. Aí já não está medindo essa Terra, não. Mas o ponto é... Esse raio não está alterando, né? Que tem. Claro, claro. Isso é hoje, tá? Esse aqui é hoje. Tá. Quanto mais no passado, menor o raio de Hubble. Vamos esperar para medir. Não, porque ele só aumenta. Postergar. É só mesmo, verdade. Ele só aumenta, cara. Bom, então, eu espero ter dado um pouco de intuição do que significa o raio de Hubble. Só uma coisa, eu gostei dessa discussão que você levantou, só que para mim ela está mais associada a coisas observáveis, a coisas físicas. Não é ruim, interessante ruim. Mas tem algum significado geométrico? Uma coisa com curvatura extrínseca, não sei. Porque assim, tudo bem, você quer pensar assim, a gente pode pensar o seguinte, a curvatura extrínseca Não, no seguinte sentido. é isso aqui, ó. 3H gama mini. Sim. Tá certo? Ou seja, a curvatura extrínseca é 3 sobre raio de Hubble gama mini. Tá certo? Ah, entendi. Peraí, é 3? É 3 mesmo? Não, eu acho que é só H e parece 3 quando você está no traço, né? Isso, é só H? Só H, daí não tem isso. Isso, isso. Tá, legal. Isso eu achei. Então, a curvatura extrínseca, ela te diz... Então, ó, se você pensar que só o gama mini é igual a gama mini em T0 mais derivada de Li na direção normal do gama mini tomada em 0, né? Se expandir em Taylor a sua curvatura, a sua métrica na folha, significa que sua métrica na folha vai ser a métrica na folha original. Aqui tem 1 vezes T, né? Aqui é em T0 vezes T. T menos T0, né? T menos T0. Tá certo? Então isso aqui vai ficar 2, isso. É porque é 2K, né? Isso. Então 2 sobre raio de Hubble hoje é gama mini T0. T menos T0. Tá certo? Então você vê o seguinte, a métrica ela vai ficar diferente numa folha para outra se a diferença de tempo for grande o suficiente comparado à escala de tempo de Hubble. Porque, como eu falei, né, o raio de Hubble você pode pensar se for uma escala de tempo ou escala de distância. A gente converte para a distância usando C. Então, de certa forma, é mais natural vista como tempo. É um tempo típico para acontecer alguma coisa do ponto de vista da expansão. E é um tempo típico justamente que ele vai estar associado com o K, o raio de curvatura extrínseca. Eles vão dividir por um fator de raio de 3, né? Não sei se existe esse nome de raio de curvatura extrínseca, mas sim. Legal.
né? É a escala que a curva, é a escala que te diz o quanto que demora para a presença da curvatura extrínseca afetar a sua métrica. Ah, entendi. Aí seguindo essa lógica, quando a gente pensa em questão dos modos, aí quando o comprimento deles fica da ordem lá de Hubble, quer dizer que eles estão em comprimento e eles começam a sentir o contorno do espaço-tempo aéreo, por isso a dinâmica deles muda. Não, eles conseguem... Não, pera um pouquinho. Eles percebem a diferença de uma folha para outra. Boa, perfeito. Entendi. Né? Porque é aquela brincadeira da coisa diabática. Aqui, ó. Eu estou medindo isso aqui. Tá certo? Só que eu estou medindo esse del F, del D, ao longo de muitos anos. Eu fico medindo esse negócio aqui. Mas eu vou sempre medir algo que está associado só a essa velocidade aqui. Tá certo? Mas se daqui a 1 trilhão de anos eu medir esse negócio direito, o resultado vai estar diferente porque o meu A está diferente. Porque o meu A depende do tempo. Então eu vou medir uma coisa que vai ser diferente, mas eu não percebi a diferença porque a diferença foi adiabática. Entendeu? Então é mais ou menos isso que está acontecendo. Os modos, eles vão sendo arrastados de forma adiabática quando eles não percebem o raio de Hubble aqui. Ou quando a escala é muito menor do que a escala de Hubble. Porque as folhas, de uma folha para outra, eu não vejo praticamente nenhuma diferença na minha métrica. Minha métrica é aproximadamente igual em uma folha na outra. Tanto que isso aqui é basicamente o que nos permite, para T menos T0 muito menor do que esse tempo aqui, usar Minkowski. A gente só pode usar o espaço-tempo plano por causa daquilo. Melhorou? Esse tem característico do contexto descendente dele pode ser interpretado como tempo. Aí você tira do seu problema. Se for um problema determinístico, o tempo característico é, sei lá, se for um oscilador harmônico, o tempo do oscilador dá uma volta completa. Se você tiver um gás, você pode pegar o livre caminho médio. Ou tempo, né? Depende do que você está tratando, a escala de tempo você extrai de uma forma diferente. A resposta para a pergunta dele foi não, né? Foi não necessariamente. Para um gás, sim. Para um sistema determinístico, não. Para um problema de eletromagnetismo, não. Para um gás, sim. Para um gás, sim. A resposta foi sim. Isso. Exatamente. Eita, onde é que eu parei aqui? Ok. Bom, então a gente percebe ou não percebe a expansão por causa disso. Finalmente a gente tem aqui que o nosso ômega K é então menos epsilon K, que eu já vou definir, é raio de Hubble ao quadrado dividido pelo raio de curvatura ao quadrado. Lembrando que agora eu vou botar um Czinho aqui para a gente não confundir as coisas. Esse cara aqui é igual ao fator de escala dividido por raiz de módulo de K, tá certo? E o nosso epsilon K é definido como K sobre módulo de K, tá certo? Então, você vê que o ômega K nada mais é do que a razão do raio de Hubble com o raio de curvatura, tá certo? Se o ômega K é muito pequeno, significa que a sua curvatura espacial, você percebe primeiro que o espaço é curvo do que você percebe primeiro que o seu espaço é curvo, você percebe antes que o espaço é curvo do que o espaço varia quando o tempo passa. Ou seja, você percebe a curvatura no espaço antes do tempo. E o contrário quando o ômega K é muito grande. A curvatura do tempo? A curvatura no sentido de que a métrica muda no tempo, né, e a métrica muda no espaço. Ou seja, quanto eu preciso andar no espaço para perceber que o espaço é curvo? É o ômega C, é o RC. Quanto que eu preciso passar tempo para perceber que o espaço está mudando quanto o tempo passa? É o RH, é o raio de Hubble. Certo? Então, naturalmente, o ômega K fica escrito em termos dessas duas coisas. Certo? E o ômega K é o único que não tem limite, tá? Ele pode ir para menos infinito a mais infinito. Certo? E em módulo pequeno ele tem um significado e em módulo grande ele tem outro significado que eu falei. Tem duas escalas então, né?
escala de comprimento da fogueira e a escala de comprimento, né, do tempo, assim, lá de volta. Quando a gente faz teoria de perturbação, que normalmente a gente pega o caso plano para ficar mais fácil, aparece uma escala característica, que é basicamente a escala de Hubble lá, que vai ter dois comportamentos. Se eu fosse avaliar a equação perturbativa, Curvatura, espacial, e aparecer as duas escalas. aparecem as duas escalas. E tudo fica bem mais complicado por causa disso. Mas a princípio ia ter três regimes então. Ia ter super Hubble, ia ter um que é sub-Hubble Mais super curvatura. Isso. Sub-Hubble, super curvatura. Exatamente. Que loucura. Exatamente. E sub-Hubble normalmente comportamento oscilatório, né, as equações dos modos de oscilatório harmônico. Super-Hubble a gente tem uma espécie de fusão, né? O negócio decai. Isso. O que mudaria de subcurvatura a supercurvatura? É mais complicado. É isso, só que com mais passos, né? Porque o que acontece aqui, geralmente, é que não só as equações para os coeficientes mudam, mas a sua própria decomposição de Fourier muda. Porque quando você está trabalhando com modos de Fourier maiores ou menores do que o raio de curvatura, você pode ter diferenças, às vezes modos discretos, modos não discretos, contínuos, o tipo de função de Bessel que aparece muda, às vezes funções de Bessel vão passar de ordem real para ordem imaginária. Então, as coisas mudam bastante. E é uma coisa pouco explorada. Uma coisa que, inclusive, eu e o Thiago temos conversado bastante, na hora que as coisas, próximo semestre, talvez, começar um trabalho que nós queremos fazer sobre isso. E a questão do vácuo também, como eu falei para vocês. Quando você vai para o passado e tem constante cosmológica, todos os seus modos ficam super Hubble. Mas se você vai para o passado na fase de contração e você não tem constante cosmológica, mas você tem curvatura, os seus modos ficam separados nos pedaços que são subcurvatura e supercurvatura. E aí você tem quantizado de forma diferente. Então tem um monte de coisa interessante para se perguntar sobre isso. Então isso aqui é o ômega K. Então vamos para o próximo camarada aqui. Ômega. Vou pegar o ômega M, tá? Mas é um conteúdo de matéria qualquer. Então a gente tem uma coisa que é o seguinte. Rho sobre Rho crítico. Certo? Bom, aqui a gente já pode ter a interpretação direta, que é assim. Esse Rho crítico, ele está associado a essa escala de densidade de energia gravitacional. E esse cara é pequeno quando essa escala de energia gravitacional é muito maior do que a do seu conteúdo material, né? E esse cara aqui é grande, vice-versa, certo? Beleza. Porém, a gente pode ver isso de uma outra forma. Deixa eu mostrar aqui isso para vocês. Vamos fazer uma continha simples, que é o seguinte. Digamos que eu tenho uma força qualquer atuando numa partícula, certo? Se eu dividir pela massa da minha partícula, vou botar as massas todas iguais para não complicar a nossa vida, tá? Eu tenho uma aceleração que aquela partícula está sofrendo, certo? Se eu pego uma aceleração e multiplico por tempo ao quadrado, isso aqui vai me dar o quê? Pensa no movimento retilíneo uniformemente acelerado. Isso aqui te dá um deslocamento, né, para uma velocidade inicial igual a zero. Então, basicamente, você pode pensar que isso dá o quanto que a sua partícula se desloca com esse tempo aqui. É claro que quando a partícula muda de posição, a força muda, tá certo? Então, isso aqui é uma coisa aproximada. Tá? Mas te dá ali mais ou menos uma escala de distância associada à força. Ok? E a gente pode dizer que essa escala é uma distância R qualquer aqui. Okay? No caso de uma força gravitacional, a gente tem o quê? Isso aqui é massa, constante de Newton, T quadrado, sobre massa, R quadrado, igual a R. Né? Eu vou dizer que essas partículas estão, né, com essa distância R entre elas. Okay? Se eu disser isso, esse cara aqui está me dando mais ou menos o tempo para que partícula 1, partícula 2, tá certo? Eu sei, elas não vão andar o tempo todo com a mesma aceleração. A aceleração vai mudar. Mas como um cálculo simplificado de ordem de grandeza, eu vou supor que essa aceleração é sempre a mesma. Tá certo? Se eu faço isso, esse tempo aqui, ó, seria o tempo de colapso. Seria o tempo necessário para que essas duas partículas
colapsem para o mesmo ponto no espaço. Tá certo? Bom, eu posso agora brincar com esse negocinho aqui e posso fazer o seguinte. Isso aqui vai me dar, corta um M com esse M aqui, a minha constante Newton, deixa eu ver se é isso assim, não. O meu tempo, o tempo de colapso, vou chamar só tempo crítico, C, de colapso, tá? Ele vai ser basicamente o seguinte, vai ser raiz de R quadrado, R cubo, dividido por GN. Certo? Só isolei o tempo ali. Eu ainda estou um pouco. Nem entendi muito bem essa aproximação de que a força vai ser constante. Não tem aproximação nenhuma. Eu estou fazendo um cálculo de ordem de grandeza. Só isso. Mas como se justifica o erro de tipo a força? Não, não me importa o erro. Não importa. Não, isso aqui eu não vou tirar nada disso aqui. Eu só quero dar uma noção intuitiva do que significa esse negócio. Você pode tentar resolver. Dá para resolver aproximadamente, porque você vai encontrar uma coisa do tipo R dois pontos igual a M, o outro M vai embora, G sobre R quadrado. Tem que resolver essa equação aqui. Se eu não me engano, você faz uma troca de variável com uma coisa tipo R ao cubo igual a A, e calcula, você vai ver que você vai ter um termo linear aqui. Tá certo? Mas assim, não muda significativamente o que a gente está fazendo. Tá certo? É só para vocês terem uma noção que esse tempo aqui, essa quantidade está associada a mais ou menos um tempo de colapso. O que mais estranho é que, tipo assim, parece que se você considerar o R constante, a ordem de grandeza muda. Porque se você pensar no tempo de colapso, nós está chegando muito perto. Quanto mais ele se aproxima, maior fica a força. Maior fica a força, maior a aceleração. Então o tempo de colapso é um pouco menor do que esse tempo aqui. Na verdade, esse aqui dá um limite superior para o tempo de colapso. O tempo de colapso nunca é menor do que TC. Isso é fácil de ver. Certo? Querem perguntar mais sobre isso? Tá. Bom. Só aqui de um cubo, né? A gente falou, essa densidade de energia, vamos comparar nesse caso. É só para medir uma certa energia gravitacional que a gente está analisando nessa brincadeira? Não, eu quero pegar um sistema que esteja gravitacionalmente acoplado e eu quero tirar uma escala de distância associada a ele. Isso. Tá certo? É uma escala de tempo, desculpa. Uma escala de tempo. A escala de distância é você fazer sempre o mesmo truque. Eu vou usar C para converter tempo para distância. Certo? Então, fica mais natural como tempo. Então, eu faço a seguinte pergunta. Quanto tempo demora para que, se não houver nenhuma outra força, esse sistema colapsar todo para um ponto? E esse TC me dá mais ou menos aproximadamente, nem aproximadamente, me dá aqui, digamos, uma relação de unidades correta para esse tempo. Certo? Mas isso aqui, pessoal, o que é? Isso aqui é M, né? Eu posso botar C aqui à vontade, C aqui, C lá, e esse negócio aqui vai ficar sobre G, desculpa, sobre G ρ. Tá certo? Me dá mais ou menos uma densidade de partículas aqui. Então você vê que essa quantidade aqui, ó, ela está associada, a raiz desse negócio aqui está associado a essa escala de tempo de colapso. Ou seja, é a escala de tempo para você perceber o efeito gravitacional entre os constituintes daquele seu componente material. Tá? Você sabe que é mais ou menos essa escala. Vamos pensar talvez de uma forma um pouco diferente. Se eu tenho essas duas partículas com a distância r entre elas, então essa escala, um ΔT aqui vai ser necessário para eu medir, para eu perceber a atração gravitacional entre elas. Talvez seja melhor pensar assim.
Tá certo? É um ΔT, você pode pensar nesse T como um ΔT necessário para você perceber a atração gravitacional entre elas. Não sei se concordo. Esse tempo crítico, ele é um tempo para telas colidirem. O tempo, o limite superior do tempo elas colidirem. Mas você pode ter percebido, você pode muito bem, você deveria perceber elas antes. Disso. Sim. Então, não acho que concordo. Não, mas é como eu estou tentando dar interpretações intuitivas da coisa, entendeu? Eu acho que o ponto que o Marcelo aqui justamente não é ser tão preciso, só ver uma ordem de grandeza que é um limite superior. Uma coisa de fato, não vai ser isso. Não, eu acho que, eu não sei se eu falei, eu não falar isso para vocês desde o começo. Isso aqui é só tentando aguçar a percepção intuitiva de vocês, tá certo? Porque antes de você resolver o problema numericamente ou analiticamente, é bom você explorar o que você acha que são as boas variáveis, as quantidades que vão aparecer no seu problema, tá certo? Claro que às vezes você pode se mostrar errado, tá certo? Mas pelo menos você tem uma noção de que aquela unidade está associada a um tempo, tá certo? Ok? E ó, deixa eu ver se eu consigo fazer uma. Então, o que a gente está chegando nessa possível intuição é de que o conteúdo de uma matéria do seu universo está atrelado a um tempo necessário para descobrir a interação gravitacional dos seus componentes materiais. Não, a gente não chegou lá ainda. Eu estou só tentando dar uma intuição para essa quantidade aqui. Aí eu vou relacionar ali com ômega m, certo? Deixa eu ver se tem uma maneira um pouco melhor. Você pode pensar isso, né? Por exemplo, se você quer que o ΔR sobre R seja uma coisa, sei lá, da ordem de 1 aqui, ou seja, você quer que o efeito, um ΔT típico para você ter um movimento típico no sentido de que variou o suficiente baseado onde estava. Né? Ou seja, se a variação da posição, a variação da distância comparada à própria distância é grande o suficiente. Porque a variação da distância pode ser muito pequena comparada à própria distância. Tá certo? Então você vê que a variância da distância em relação à própria distância, se for isso da ordem de 1, significa que variou bastante, dobrou a distância. Né? E, exatamente, dobrou a distância. Então para que uma força gravitacional dobre a distância entre as partículas, você precisa que isso aqui seja mais ou menos da ordem de 1. Tá certo? Se isso acontecer num ΔT pequeno o suficiente para esse cara ficar constante, quer dizer, eu teria que botar, sei lá, para eu ser bem preciso, eu teria que botar 10 a menos 3 aqui, por exemplo. Aí 10 a menos 3, basicamente estou dizendo que a distância das partículas mudou muito pouco. Tá certo? Se a distância das partículas mudou muito pouco, então a força é mais ou menos a mesma. Então, mas a distância típica para esse muito pouco mudar vai ser esse ΔT aqui. Entendeu? E aí você vê que vai mudar aqui 3 ordens de grandeza aqui na minha fórmula de escala, tá certo? Mas aqui eu acho que já deixo todo mundo feliz. Eu posso botar menos 2 aqui e manter alguns de vocês felizes ainda, eu acho. Tá certo? Ou seja, mudou só 1% a posição, então a aceleração é mais ou menos a mesma. Está justificado usar aquela fórmula do lado esquerdo, tá certo? E aí você vê que eu tenho mais ou menos a mesma conclusão aqui, mais um fator de 100 ou de 10, na verdade, que eu estou tirando a raiz aqui, ó, um fator de 10 em algum lugar. Então, não está tão ruim assim, tá certo? Então, é basicamente a escala de tempo necessária para que a gente perceba a interação gravitacional entre os constituintes do meu conteúdo material. Tá certo? Tá melhor? Eu acho que agora estou mais feliz também, porque eu não estava muito não. Então tá bom. Bom, sabendo disso, a gente pode voltar para cá, né? Então a gente volta para cá e a gente sabe que isso aqui, pessoal, é o quê? Esse cara aqui, ômega m, ele vai ser ρm sobre, aqui é kappa 3h². Tá certo? É só escrever
a densidade crítica de novo em termos de kappa, 3 e H. Tá certo? Só que kappa é 8πg. Né? Então isso aqui vai ser o quê? 8πg ρ da massa, né? Rho da matéria, isso, dividido por H2 aqui. Certo? Tá. Tem que apagar logo, fico nervoso, né, para o pessoal não acha. Então, se eu posso agora, só por simplicidade, vou pegar essa coisa toda aqui e vou justamente chamar isso aí de 1 sobre a distância crítica. Tá certo? Tá vendo? Se eu multiplicar por C dos dois lados aqui e levar ao quadrado, é esse cara que eu tenho aqui. Isso aqui é 1 sobre a minha distância crítica, o meu raio. Então eu vou ter o seguinte, eu vou ter ômega m, vai ser raio de Hubble ao quadrado, dividido pelo raio crítico da minha componente de matéria, ao quadrado. Tá certo? Onde eu estou definindo esse cara aqui como sendo 1 sobre 8πg da matéria. E aí, novamente, o meu ômega m está dizendo que esse meu ômega, ele está dizendo que do ponto de vista da interação, do efeito daquela componente na minha expansão do espaço-tempo, depende de quanto a minha expansão do espaço-tempo é maior, ou a escala é maior ou menor do que a escala da interação entre os constituintes. Então vamos lá. Se a minha interação entre os constituintes tem uma escala de distância muito maior, então ele não interfere na expansão do espaço, ou interfere menos. Esse cara aqui, vamos dizer, vamos pensar na escala de tempo, tá certo? Então, se você vê que a escala de tempo para a interação gravitacional mexer no meu conteúdo material, se essa escala de tempo for muito maior do que a escala, a escala de tempo para o universo expandir, então o meu ômega m é pequeno. Esse cara aqui, ó, né? Se esse cara é muito maior que esse, então esse aqui é pequenininho. Só que esse ser pequenininho significa que na minha ômega m mais todos os ômegas mais ômega k igual a 1, significa que esse influencia menos aqui na minha equação de Friedmann. Ele influencia menos na expansão do universo. Você pode pensar nisso como sendo uma escala de tempo que demoraria para uma determinada estrutura gravitacional ser desligada gravitacionalmente e ela se desfazer assim? Por exemplo, se temos acoplamento gravitacional de dois aglomerados diferentes, principalmente de estruturas separadas. Você diz, se eu pegar uma densidade dessa aqui de aglomerados de galáxias e ela ficar muito pequena, significa que essa escala de tempo é muito maior do que essa. Significa que ela... Exatamente. Você está separando as estruturas pelo raio de interação delas, basicamente. Isso. Não, mas uma dúvida. Esse negócio de definir tudo em termos de background. Então, tipo, tem que usar o OM a partir de onde vai o princípio cosmológico, certo? Deixa eu botar isso em outra perspectiva aqui. Por favor. O que a gente tem é uma coisa meio assim, ó, 1 sobre raio de Hubble ao quadrado. Vamos botar aqui, por exemplo, 1 sobre raio ao quadrado da radiação mais raio da matéria.
Então, a minha equação de Friedman é isso aqui. Então, é porque tem duas coisas. A interpretação desses dois caras e a interpretação deles dois, eles são independentes da equação de Friedman. A equação de Friedman ela vai além, porque se eu tivesse uma f de R, isso aqui não seria mais verdade. A equação de Friedman diz pra gente o seguinte, um tem que ser igual ao outro. A escala de tempo para eu perceber a interação gravitacional entre as partículas, digamos que nesse caso aqui, que esse cara aqui é igual a zero. A escala de tempo para perceber a atração entre as partículas é a mesma escala de tempo para perceber a expansão do universo. Sim. É a equação de Friedman. Tem que ser assim. Faz sentido, né? Porque se o universo é bem que a interação gravitacional, as partículas. Faz sentido, mas é um pouco surpreendente, né? Não, é porque eu entendi, tipo, esse R que você definiu é o tempo que demora para um constituinte interagir com o outro. Isso, para você perceber a interação gravitacional entre as partes do seu, do seu constituinte, da sua componente. Então, só que ainda também tem um tempo de energia escura, basicamente, você não colocou. Não coloquei. Então, tipo, num tempo, se esse tempo domina de energia escura, basicamente, tipo, você vai perder a informação da interação gravitacional entre os constituintes de matéria, à medida que o tempo passa. É porque a energia escura ela fica pior ainda, né? Porque a energia escura, esse cara é constante. Então ele te dá uma escala de tempo absoluta. Então, é isso que eu estou falando. Se você tem energia escura, basicamente vai chegar um momento em que o R lambda vai dominar sobre o RN. E ele vai ser basicamente igual ao RH. Isso. Então, tipo, é um tempo que demoraria para você parar de sentir a interpretação da matéria, assim. O que seria esse tempo que você está falando que eu não entendi? Coloca o tempo de Coloco, vamos lá. R. Vai chamar como o R lambda ele vai estar. Num universo em expansão, inevitavelmente esse tempo vai dominar sobre esse. Exatamente. Eu concordo. Então, tipo, você vai perder toda a informação gravitacional do seu constituinte de matéria. Sim, vai ser totalmente irrelevante. Porque Mas a gente faz sentido, vai expandir tanto que não vai mais ter essa interação gravitacional local Sim. na matéria. Então, tipo, meio que você vai perder qualquer possibilidade de conseguir medir algum tipo de interação gravitacional entre as matérias. isso, À medida que o tempo passa. sim. É que é o grande rompimento, né? O Big Rip. Senhor, eu acho que seria instrutivo, eu não sei como é determinado algum M hoje em dia, mas eu acredito que a gente já determinou algumas no plano aqui. O Roem? Sim, todos eles. Todos eles, né? Podia fazer uma estimativa desse raio da matéria hoje. Eu queria comparar ele com o raio. Mas o problema é que o raio da matéria hoje, ele é praticamente igual ao raio de Hubble. E é um dos mistérios, né? Por que a curvatura é tão pequena hoje? Que é um mistério que, digamos, é resolvido. Não, porque o R lambda não é zero hoje. Tem esse ponto. Ah, não, você queria saber só da matéria, não de todo o conteúdo material. Ah, tá. Por quê? Porque eu estava interessado em comparar isso, porque a discussão que teve no passado, que tem um raio a partir de onde vale o princípio cosmológico, dependendo do quão preciso você quer que vá a homogeneidade de isotropia. Que eu acredito que eles devem ser mais ou menos da mesma ordem. No sentido que Dá pra fazer, ó, porque o... É basicamente 30%, né? Desculpa, não entendi. É basicamente 30%, que é o ômega N. Isso, é 0,3... O ômega N, né? É. Vai ter que converter para... Não, é fácil, ó. Isso aqui é 0,3 é RH sobre RM. Isso aqui com matéria escura também, tá? Vocês se importam? Então, vai ser assim, ó. RM vai ser raio de Hubble dividido por raiz de 0,3. Quanto é que é a raiz de 0,3? Raiz de 0,3... 0,55? Tem que ser maior. 0,50. Não, é raiz, né? É raiz. E 1 sobre isso? 0,5 dá 2, né? 2. Então é 2 vezes o raio de Hubble. Tá, então seguindo essa lógica, para sentir interação gravitacional entre os constituintes do universo,
Demora o dobro do tempo da idade do universo. Isso. Demora o dobro, é verdade. Tem que ser, né? Demora o dobro da idade do universo para você perceber a interação gravitacional entre os constituintes. Entre seus constituintes. Pelo menos esses constituintes aqui. E tem que ser, porque senão eles deixariam de ser poeira, né? A gente lida com as grandes estruturas como sendo poeira. Eu acho que o Marcelo está com algum problema. Eu acho que você não está entendendo alguma coisa. Não estou. Você falou que demora o dobro da idade do universo para a gente perceber a interação gravitacional dos constituintes, mas a gente claramente percebe a gravidade. Não, aí que tá. Aí que tá, a gente não percebe. Não, cara, não você, né? A gente, em escalas cosmológicas, a gente trata esses fluidos de matéria aqui como fluido de poeira. E fluido de poeira não tem interação gravitacional. Você consegue ver alguma correlação entre aglomerados que tem uma determinada distância, que seria o dobro do raio de Hubble entre si? Cara, a gente não consegue medir. O máximo que a gente consegue medir é mais ou menos 5 gigaparsec. Né? A gente está vendo, o raio de Hubble, como eu falei para vocês, é mais ou menos de 4 gigaparsec. A gente mede algo assim, na melhor das melhores das hipóteses, ignorando um monte de problema, a gente mede coisas em escalas de 5 gigaparsec. Isso é quantas vezes maior que o raio de Hubble ou raio de Hubble? Só um pouquinho maior. Porque o raio de Hubble tem a sorte que a gente tem para a direita e para a esquerda, né? Ou seja, o famoso diâmetro. E aí você consegue ver as coisas que estão lá para o canto para outras coisas que estão lá. Mas aí você fica dominado pela variância cósmica. Porque você não tem repetição, né? Basicamente só tem um pouquinho de coisas tão distantes assim. E aí para medir coisas tão fundas assim é difícil também. E se você pegar esse termo de distância, seria alguma coisa assim, a aproximação de fluido é tão boa que você tem que estar numa escala muito pequena para ter essa interação gravitacional no espaço. Desculpa, não entendi essa pergunta. É que a gente discutiu que para se sentir interação gravitacional, precisa passar um tempo maior que o raio de Hubble. Isso. Né? 2 vezes maior, possivelmente 2 vezes maior que a idade do universo. Para a gente perceber, exatamente. Quer dizer, então, para sentir... Ou seja, a gente não vai sentir nunca, porque na hora que passar esse tempo, o universo vai ter expandido pra caramba. Por isso que ele não entra, entendeu? Por isso que ele entra só com 0,3. Mas eu estava querendo entender isso em termos do espaço. Quer dizer que para sentir que ele ser 2 vezes menor, isso para tipo assim, perder a aproximação de fluido, a gente teria que emitir escalas sem o dobro do raio de Hubble, basicamente. Desculpa, cara. Não, ao contrário. Você Isso. vai perder quando for menor, né? Então, para a gente conseguir ver algum tipo de desvio da aproximação de fluido de forma cosmológica, a gente teria que conseguir o dobro. Isso. Mas você não está pensando... Não, mas a gente não vai ver nunca, cara. Não, sim. Porque a gente teria que acontecer isso, a gente teria que paralisar o universo. Se a gente parasse a expansão do universo e esperasse o dobro do tempo do universo, a gente veria. Uma coisa que você falou, você não está pensando em ter coisa granulada, tipo planeta, você está pensando em correlação grande. Sim, bastante. Entendi. Mas o mais interessante é você pensar nisso como um vínculo nas condições iniciais. Porque o que ele está falando para você, basicamente, é o seguinte: essas escalas aqui que te dão o raio de Hubble. Porque, basicamente, o que a equação de Friedman de primeira ordem está te dizendo é o seguinte: essa disposição de conteúdo material te vincula, te diz quanto tem que ser o raio de Hubble naquele instante. Quando você só tem uma coisa no seu universo, então o tempo típico de você medir, de você perceber a interação gravitacional daquela coisa entre ela mesma, tem que ser o raio de Hubble. O raio de Hubble do lambda é exponencial, basicamente, né? Não, isso é uma constante. É uma constante, isso é um número. Lembrando que não faz sentido o raio de Hubble do lambda quando estão os dois juntos, né? Você tem que pegar o fator de escala da mistura de matéria com lambda, acelerar o fator de escala, e aí você define o raio de Hubble em função do tempo, que vai virar o constante no futuro, né? Sim, é porque basicamente então tipo, a gente vai entender um raio de Hubble constante no futuro. Isso. Mas concordo. Sim. Mas não é constante, realmente. Não, porque não é mais uma matéria. Não, ele muda bastante. O Sandro não tinha falado que o lambda sempre é constante. Então, como a gente definiu o raio da
Quando a gente vai para, por exemplo, de Sitter, todos os raios viram um raio só, Que maravilha. que é a escala de de Sitter. Eu acho que isso não ajuda a gente em nada. Mas é sempre essa combinação especial aí, cara, que a gente tem que fazer para ter o raio, né? Você tem dois constituintes no seu universo, por exemplo. Não vou dormir hoje pensando no Big Brother. Mas é interessante, eu acho que eu nunca tinha pensado mais a fundo nisso, cara. Foi engraçado você mudar a letra do que você está fazendo, porque aquilo ali é óbvio, a gente já escreveu essa equação 1 milhão de vezes, né? Mas você muda a letra e ela fica totalmente diferente. Deixa eu falar só mais uma coisinha aqui. Posso pagar agora aqui já, né? E eu preciso encerrar, pessoal. Já passou um tempo típico para apagar o quadro? Tá. Bom, então isso fica assim. Ok. Então, só para finalizar aqui, a gente geralmente escreve essa quantidade, E2 ômega I, e é fácil ver que isso aqui nada mais é do que o ρ I pelo ρ crítico hoje, 0, tá? Onde E é igual a H sobre H0. Certo? E o interessante é que para os fluidos barotrópicos a gente mostra que esse negócio aqui, ó, é igual a ômega I hoje vezes A sobre A0 sobre A elevado a 3, 1 mais ômega I. Tá certo? Que por sua vez também pode ser escrito assim. Ômega I 0 1 mais E, né, que a gente viu lá atrás, a definição de redshift, 3, 1 mais ômega I. Tá certo? Então você vê que as componentes materiais elas vão sempre crescendo toda vez que você vai para o passado. Certo? Como elas crescem, então o raio de Hubble vai diminuindo, e o contrário, né? Quando elas diminuem, o raio de Hubble vai aumentando. Ok? O que a gente vai fazer agora é pegar esse caso aqui e comparar com esse cara aqui, usando as mesmas definições. E2 ômega K vai ser ômega K hoje, 1 mais Z ao quadrado. Esse E é a letra comum. É aqui, ó. É muito usado na literatura que faz análise de dados para cosmografia e tal. Porque você usa bastante o raio de Hubble, a função de Hubble normalizada pela função de Hubble hoje. Porque você mostra que muitos dados eles são insensíveis a H0, mas eles são sensíveis à evolução de E. Certo? E aí o que acontece é o seguinte, a gente vê que quando a gente olha para o passado, esse cara cresce sempre mais rápido que esse cara aqui, né? Se ômega I for maior que menos 1/3. Tá certo? Se for exatamente 1/3, vai dar 2/3 e dá 2. Né? Então, se for qualquer coisa maior que menos 1/3, o meu WI aqui, esse cara cresce mais rápido que 2. Se ele cresce mais rápido que 2, significa que quando eu vou olhando para o passado, as outras componentes vão importando sempre, vão tendo muito mais importância do que a curvatura. Certo? E aí, na próxima aula, a gente vai entender por que isso aqui é um problema de condições iniciais. Certo? Mas por hoje é só, pessoal. Hoje foi uma aula meio viajante, mas acho que foi boa.